Kardec, também conhecida como SEAC, é uma instituição de caráter científico, filosófico e religioso, voltada para a verdadeira felicidade do homem na Terra. Lança suas luzes de fé raciocinada com o objetivo de colaborar com a transformação moral da humanidade. Sua missão é divulgar os ensinamentos do Cristo, relembrando a lei divina de forma límpida e acrescentando as interpretações e instruções dos espíritos superiores, codificadas por Allan Kardec. Completa 130 anos de atividades ininterruptas, iniciadas pelos seus bravos fundadores, Joaquim Xavier Carneiro, Mercedes Ferrari, Carlos Ferrari, Olavo Ferreira e Carlos Pareta. Imaginando para sempre. Em qual livro Allan Kardec explica algumas histórias contadas por Jesus? Qual a ajuda do Espiritismo e de Kardec para sairmos da escuridão e irmos para a luz? Meu nome é Carlos Henrique, sou do terceiro ciclo. Eu queria saber o que é preciso para ser um bom espírita. A minha pergunta para Kardec é: se ele pudesse voltar atrás, ainda encarnado, e pudesse escolher, ele ainda escolheria ter essa missão, sabendo de todas as dificuldades e todo o trabalho que ele passou? Seu organograma comporta vários departamentos voltados para o estudo da doutrina espírita, o atendimento espiritual, a promoção social e assistência material aos necessitados. A instituição assenta-se no princípio universal: fora da caridade não há salvação. Oferece gratuitamente evangelização espírita para crianças e jovens, com a coparticipação de seus pais ou responsáveis. Estudo sistematizado e aprofundado da doutrina espírita, segundo documentos norteadores recomendados pela Federação Espírita Brasileira. Também oferece cursos de formação e qualificação aos trabalhadores voluntários da SEAC, nas áreas de difusão doutrinária, mediunidade e passe. Tem levado o teatro espírita a vários municípios gaúchos, divulgando os conteúdos doutrinários através da arte e descortinando horizontes para além da terra. Possui como meios de divulgação o jornal A Luz de Damasco. Está presente nas redes sociais Facebook, YouTube, Instagram, Spotify e tem seu site próprio. Possui farmácia de manipulação homeopática, com medicamentos variados e aberta ao público em geral. O roupeiro infantil Mercedes Ferrari produz delicadas peças de enxovais para recém-nascidos, distribuídos gratuitamente às gestantes, a partir do 7º mês de gestação, em situação de vulnerabilidade social. Mensalmente, são oferecidas cestas básicas a idosos previamente cadastrados e sob insegurança alimentar. No Natal, os idosos assistidos, carinhosamente chamados de vovôs, participam de um encontro fraterno, festivo, com guloseimas e presentes sugeridos por eles mesmos. A SEAC oferece cursos de corte e costura, bordados e outras áreas de produção manual. A Sociedade Espírita Allan Kardec, ao longo dos seus 130 anos, já prestou e recebeu inúmeras homenagens e neste ano, além de homenagear seus ilustres fundadores, também tributa suas homenagens aos seus bravos presidentes do passado que, sob o açoite de injúrias e calúnias, não esmoreceram na missão que lhes foi confiada. A nossa querida SEAC estará sempre comprometida com a implantação de um mundo regenerado, onde o estandarte do Cristo, com a inscrição Deus, Cristo e Caridade, para sempre tremulará. Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos. Esta é a segunda edição especial do mês de julho, no formato de roda de conversa, em homenagem aos 130 anos da SEAC, momento em que vamos falar um pouquinho mais de nossa história. Vamos pedir agora para que a Ione Machado leia uma mensagem e, em seguida, a nossa prece.
Então, é do Livro dos Médiuns, do capítulo 29, o item 350, onde Kardec vai dizer o seguinte: se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que este efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver, em todas as partes do globo, congregados tantos homens, por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Allan Kardec. Então, vamos fazer a prece inicial, rogando assistência aos nossos amorosos mestres, a começar por Jesus, o nosso modelo e guia, e também os espíritos amigos que orientam todos os trabalhos na Casa Allan Kardec e que certamente estão jubilosos por esta data festiva e que eles tanto contribuem para que esta casa se ilumine cada vez mais, levando as suas luzes para os corações tristes e sedentos de conhecimento. Queremos, além de rogar pela proteção da nossa casa, também queremos pedir proteção por aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que, por ignorância, fraqueza ou qualquer outro motivo não nobre, perseguem os trabalhadores dos dois planos. Sabemos que é uma questão de tempo, eles também estarão nas fileiras do Cristo, e a nossa casa se propõe trazê-los para o nosso aconchego, para o aprendizado iluminativo, para caminharmos juntos. Somos todos irmãos. Sejam eles detratores, sejam grandes companheiros, somos irmãos e caminhamos juntos rumo à perfeição. Por isso, rogamos por toda a humanidade, em qualquer situação, em qualquer nível moral, todos precisamos deste amparo e que a doutrina espírita tão sabiamente nos traz. Que a nossa casa possa infinitamente se manter viva e atraindo cada vez mais companheiros para a libertação de almas que ainda se encontram na escuridão. Que assim seja. Obrigada, Ione. Queridos amigos, para a elaboração deste trabalho, nós pesquisamos os documentos históricos de nossa instituição e o livro que está aparecendo aí na tela, Sociedade Espírita, Allan Kardec, por ocasião dos seus 120 anos de memória. Esse livro é de autoria de Rosemary Miranda e que agradecemos pelo seu laborioso trabalho. A seguir, nós vamos apresentar os nossos convidados. Nossos convidados são trabalhadores de nossa casa, atuam em várias frentes há longos anos. E hoje também temos conosco a nossa assistente social, nossa parceira de longa data. Então, vamos começar aqui pela Lídia Carpenedo, Rosane, Nelly, Ione Machado, minha xará, e a Heloísa, que está nos bastidores comandando esse trabalho. Sem esse trabalho técnico, nós não poderíamos estar aqui. Bom, hoje o nosso tema central é a assistência social espírita. Para tanto, nós vamos chamar o nosso primeiro convidado, Daírson. Daírson
Fale-nos um pouco sobre a implantação da assistência social na SEAC. Boa noite a todos. É uma grande alegria podermos estarmos aqui falando um pouco da Sociedade Espírita Allan Kardec. E a assistência social, ela tem uma grande defensora e, de alguma maneira, aquela que instituiu, Mercedes Ferrari, que nasceu em 22 de outubro de 68, em São Leopoldo, chegou a estudar no colégio de freiras da sua cidade, veio para Porto Alegre e ingressou na escola normal, que é preparada para os educadores da época, e morava a uma quadra da escola em um pensionato. No trajeto diário, certo dia, também nós temos estas informações no livro que foi mostrado há pouco, Mercedes encontrou, veja bem, nada mais, nada menos que Carlos Ferrari, que trabalhava na fotografia Ferrari Irmão, que foi também um dos fundadores, junto com 2 outros confrades do Grupo Espírita, Allan Kardec. E nasceu entre eles um grande amor, e se desenvolveu, vejam bem, meus amigos, obediente ao Evangelho de Jesus, um casal notável pelas virtudes de abnegação, solidariedade, sacrifícios e renúncias. Após a sua formatura, Mercedes, então, com 21 anos, e Carlos Ferrari, com 26 anos, casaram-se na Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Mercedes Ferrari desencarnou no dia 18 de agosto de 1918. E cumpriu, Mercedes, com esmero, com muito amor, o exposto no item 6 da própria ata da fundação, que está aí na tela, e que dizia: segundo o preceito da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Os irmãos combinarão um meio de levar a efeito, na medida de suas forças, um ato qualquer de caridade na última sexta-feira de cada mês. E nós vamos encontrar, lá na ata de 31 de agosto de 1894, conforme já referimos, a sexta base da primeira sessão da preparatória, fora da caridade não há salvação, que foram recolhidas 13 mil réis, a moeda da época, quantia que foi entregue para Aurélio Veríssimo Bittencourt destinar aos pobres socorridos pela Sociedade São Vicente de Paulo. Para preservar esse ato de caridade, a Mercedes Ferrari, então secretária, redigiu uma carta anônima, sem declinar nomes, como é justamente do feitio dos espíritas. E continua: pois que valores recolhidos na última sexta-feira, também de setembro, foram divididas em 2 partes. Uma importância em dinheiro, de 21 mil réis, através de uma publicação no Jornal do Comércio, ao irmão Padre Cacique, e outra parte em peças de roupa para recém-nascidos, trabalho das irmãs do grupo, destinada à Sociedade São Vicente de Paula. Com essas 2, digamos assim, primeiras ações, e é óbvio que houveram outras, mas destacamos essas, estabelecia-se, então, definitivamente, a assistência social do Grupo Espírita Allan Kardec. E Mercedes, com esse seu carinho, com esse amor à casa, envolvida com a assistência social, com a caridade, a premissa do item 6, permanece no mundo espiritual, vejam bem, e na reunião mais atual, do dia 20 de maio de 2015, uma mensagem que está publicada no jornal A Luz de Damasco, número 754 de julho de 2015, e também ali pela proximidade do aniversário de 121 anos da Sociedade Espírita Allan Kardec. Ela relembra justamente o item 6 da ata de fundação. Manifestou-se na seguinte mensagem, trazendo o seguinte: ipsis verbis. Quando, não há muito tempo atrás, envolvidos não com a criação,
mas com a estruturação de um pequeno grupo de estudos e que tinha como cerne objetivo a doutrina de Kardec, fazem já quase 121 anos, mas ainda em nós permanece aquela vontade de envolvermos nas questões que Kardec nos apontava. Gostaríamos de pedir aos amigos e todos que fazem parte dos direcionamentos da Sociedade Espírita Allan Kardec que jamais se esqueçam do teor da ata inicial da fundação desta instituição. Jamais poderíamos entrever, continua ela, o quanto cresceria e quantos trabalhadores, muitos já no plano espiritual, permanecendo envolvidos com as atividades e com o estudo, jamais se afastaram. E quantos hoje, no corpo físico, têm o amor, têm a gratidão. Alguns não são a primeira vez que enfrentam o envolvimento com as atividades da nossa querida SEAC. Permaneçam, queridos amigos, fiéis, conscientes de que nós estamos também a ampará-los e a envolver a cada um dos trabalhadores desta instituição, para que ela permaneça com o objetivo central de esclarecer e de levar paz e harmonia aos corações. Que a paz permaneça conosco. Mensagem recebida no Grupo Espírita Paulo de Tarso. E, a princípio, era isso, então, que nós teríamos a colocar sobre Mercedes e a implantação da assistência social. Daílson, nós queremos te fazer mais um questionamento. Muitas pessoas, com certeza, não sabem, tá? Que no ano de 1941, e friso 1941, foi inaugurado o Departamento de Assistência Médica Infantil e, por longos anos, ofereceu assistência médica e dentária gratuita. O que tu tens a nos dizer sobre isso? Pois então, amiga e amigos, foi exatamente no dia 9 de setembro de 41 que o Dr. Paulo Herton discursou quando implantou esse departamento de assistência clínica infantil. O Dr. Paulo Herton discursou sobre o significado moral da obra de assistência social, integrada ali também com os objetivos da nossa instituição e, obviamente, atendendo com muito carinho ali a premissa número 6. Em 1962, vejam bem, foi transformado em consultório médico para assistir crianças, e não apenas estas, mas também necessitados em geral. No ano de 2000, passou a se chamar Gabinete Médico Olavo Ferreira. E o doutor Bruno Francisco Grasner, me perdoe se a pronúncia não está correta, se alguém souber, por favor, nos corrija em pensamento, após muitos anos dedicados ao atendimento de crianças e posteriormente de mulheres grávidas, trabalhou na sociedade no período de 26 de dezembro de 2000 a 31 de outubro de 2012. E a assistência dentária infantil ela foi fundada em 1940 e foi extinta em fevereiro de 1998. A Sociedade Espírita Allan Kardec, também com estas ações e muitas outras que nós vamos ver na sequência, tem representado, nestes anos, um celeiro de bênçãos para toda a comunidade, não apenas porto-alegrense, mas também rio-grandense, onde a mensagem de Jesus não apenas ampara, não apenas acolhe, mas também é transmitida para todos aqueles que desejem conhecer a verdade segundo os ensinos dos Espíritos, bem como exercer a caridade consoante com a proposta espírita, albergando também sobre o seu teto tantos e tantos trabalhadores, alguns, como nós já vimos, já no mundo espiritual, mas que tiveram o desejo de servir a casa, de trabalhar com a causa na casa,
E isso, obviamente, traz em todos nós uma grande alegria. Não diríamos orgulho, não é, porque o espírita tem que combater o orgulho, mas uma alegria do trabalho desta instituição que nos acolheu, nos alberga e permanece aí nos trazendo tantas alegrias ao coração necessitado. Era isso, amiga. Muito obrigada, Daírson, pela tua participação. E agora, na sequência, nós vamos chamar a Rosane Marques. Uma boa noite a todos. Boa noite, Rosane. É uma imensa alegria estar aqui nesse momento, com todas as amigas e todos que estão participando, para dar um pouquinho da minha contribuição, falando um pouco do nosso amado roupeiro Mercedes Ferrari, dando continuidade a essa assistência social, né? Então, ao chegar na casa em 2010, quando cheguei para os estudos do preparatório, foi-me apresentado o roupeirinho, o roupeiro Mercedes Ferrari, onde Dona Érica, saudosa e amada Érica, comandava aquele grupo e administrava aquele grupo, com toda a dedicação que teve por 42 anos dentro da Sociedade Espírita Allan Kardec, a abnegada Érica, né? Então, quando cheguei lá, fiquei muito emocionada com o trabalho e com todo o trabalho realizado. Era entregue enxovais para os bebês, existia uma assistência para os familiares daquela gestante, porque nós tínhamos 2 espaços. Fui convidada para começar a trabalhar na mesa, onde fui para a costura, né? Costura manual, como se diz. E aí nós tínhamos um espaço que nós separávamos roupas de adulto que recebíamos por doações, de pessoa, separava por tamanhos, por sexo, esposo, a grávida levava as roupas para os seus maridos, dentro das suas necessidades. E a Dona Érica também fazia um atendimento até 12 anos para crianças, e sempre tinha, em todos os natais, muitas balas, biscoitos, que era distribuído, porque existia uma colaboração de pessoas para que isso acontecesse, né? Além das roupinhas para passar o Natal. Posteriormente, quando a casa se mudou para Fernando Machado, então Dona Érica se aposentou e eu fui convidada para seguir à frente nesse trabalho. E desde lá, com muita satisfação e com muita alegria que a gente mata um leão por dia, mas continuamos firmes e fortes. Passamos por pandemia, né, que foi muito difícil, mas continuamos a atender gestantes apenas com enxovais infantis, né, que vai de 0 até 3 meses as roupinhas, porque nós não temos na sociedade, na Fernando Machado, dentro do roupeiro, um espaço muito grande para ter um atendimento com roupas maiores, para crianças maiores. Quando se recebe alguma quantidade de roupa, com um pouco maior, a gente sempre tem um cantinho que a gente reserva para o irmãozinho que vai nascer, daquele que vai nascer, às vezes tem 5, 6 irmãos, ou mais, alguns casos são 10 gestações, então tem muitos tamanhos para ser vestidos, né? Então, reservamos alguma coisa para alcançar aquela mamãe. Então, esse é o trabalho que nós fizemos. Somos 24 trabalhadoras dentro daquele espaço no primeiro andar, que eu faço um convite para quem quiser conhecer o roupeiro. Nós estamos todas às terças-feiras, às 14 horas, confeccionando roupinhas. Não só lá na sociedade são confeccionadas, mas vamos dizer que 70% do trabalho nós fizemos em casa.
porque o tempo que nós ficamos no roupeiro, uma tarde, não seria suficiente para confeccionar tudo que é utilizado, não é? Então, a maioria das trabalhadoras fazem tricô em casa, tem as costureiras que fazem tip-tops, fazem touquinhas, sapatinhos. Fizemos na sociedade a costura das camisas para os bebês, os cobertores e todo o trabalho que envolve esse atendimento. Nas segundas-feiras, nós recebemos as gestantes às 14 horas. Então, a média de entrega que nós temos, assim, sempre disponível, sacolas prontas, são 12 sacolas por segunda-feira disponível a doar. Se for às 12 num dia, na semana seguinte terá mais 12. Essa sacola compõe 40 itens. Tudo que precisa para um bebê, que logo que nasceu, né? Então, é um trabalho que não é só entregar uma sacola. Porque quando eu abro aquela porta após a abertura da prece e encontro aquela porta com várias pessoas esperando para receber seus enxovais, eu sempre tenho uma colocação para elas, que o meu jardim está florido, porque elas precisam se sentir acolhidas. Elas precisam saber, naquele bate-papo individual, que é muito importante para aquele ser que está trazendo. A importância desta gestação, a oportunidade de uma vida que está vindo. Então, sempre procuramos não só entregar uma sacola, mas que esta gestante possa se sentir valorizada por trazer uma vida para junto de nós. Tá? Então, esse é o nosso objetivo, é o acolhimento, em primeiro lugar. E eu acredito que esse era o objetivo lá no início da sociedade, fazer acolhimento, fazer inclusão social, fazer que essas pessoas se sintam bem, não discriminadas na sociedade, porque elas já passam muitas situações muito constrangedoras nos seus dia a dia, né? Então, esse o nosso objetivo. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade bendita, porque quem precisa entregar aquela sacola sou eu. Eu sou a mais necessitada, eu sempre me sinto assim. E é um imenso prazer acolhê-las, abraçá-las e parabenizá-las, né? E também quero agradecer essa oportunidade de divulgar o roupeiro, porque a gente está sempre precisando divulgar, né? E agradecer essa espiritualidade bendita das equipes de Mercedes Ferrari, que está sempre presente no nosso trabalho, nos dando sempre aquela segurança, aquele amparo. Quando a gente pensa que uma coisinha vai faltar, já vem uma sacolinha aparecer com tudo aquilo que faltava. Então, são só bênçãos, né? E muito obrigado a todos por estar aqui. Rosane. Sim. Desculpe. Tu elencaste, né? É um enxoval completinho, tá? Sim. De onde vêm os recursos? De onde vêm os recursos? Bom, aí é um mistério. É um pouquinho de cada um que simpatiza com o roupeiro. E as trabalhadoras do roupeiro também colaboram fortemente para que o roupeiro se mantenha firme. Existe uma atenção, uma abnegação, e o roupeiro é feito por elas. Elas que são a peça fundamental do roupeiro. Onde uma faltar, o trabalho não está completo. Né? Então, é importante destacar isso, que o roupeiro é feito pelas trabalhadoras do roupeiro. E por algumas pessoas que simpatizam do roupeiro para nos auxiliar. Basicamente, são doações e trabalhos, né? Dessas muito trabalho. Obreirinhas de Jesus, obreirinhas da Mercedes.
Mercedes Ferrari. E olha, não decline do convite da Rosane, porque quem conhece o roupeirinho Mercedes Ferrari se apaixona. É uma Muito benção. obrigada. Sim? Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Muito obrigada, Rosane, pela tua participação aqui. Obrigada. Nós agora vamos chamar uma outra colaboradora voluntária de longa data, que é a Lídia Bertoletti Carpenedo. Lídia, fale um pouquinho sobre a Caixa de Assistência aos Necessitados Carlos Pareta, inaugurado em 1941. Então, boa noite a todas e todos. Agradeço o convite, fiquei muito feliz com o teu convite para falar da Caixa, né, de Assistência Carlos Pareta. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar o porquê o nome a Caixa de Assistência aos Necessitados recebeu o nome de Carlos Pareta, né? Seu nome foi escolhido, homenageado, não só porque ele era um dos fundadores, mas principalmente porque ele era um homem bom e caridoso. Por isso, a homenagem a Carlos Pareta, né? Eu também gostaria de informar, né, que eu estou trabalhando no Caixa de Assistência Carlos Pareta desde 1994. Né? Eu fui convidada pela Clari, daí eu iniciei montando as sacolinhas dos ranchinhos, a distribuição dos ranchinhos que nós fazíamos, eu auxiliava. Também, dali, nós auxiliávamos os voos, levar até a parada do ônibus, colocar no ônibus, eles tinham dificuldade de locomoção, então, tudo isso a gente fazia para auxiliar eles, para diminuir um pouco o sofrimento, porque é pesado para eles, por terem idade, terem problemas, né, de locomoção, a gente auxiliava ele, né? E esse também foi o meu primeiro trabalho na casa, então eu tenho um carinho muito especial, eu tenho vários outros trabalhos, mas esse é muito especial para mim. Tá? Agora, respondendo à tua pergunta, né, que tu fez, a Caixa de Assistência aos Necessitados Carlos Pareta, hoje carinhosamente conhecido como Ranchinho, que é como nós chamamos, né? É um trabalho voltado aos idosos a partir de 60 anos ou mais. Né? E também a pessoas com doenças crônicas. Não temos muito, mas, em média, se mantém em torno de 4, 5, 6 pessoas que têm idade, né, de 30, de 40, 45, que também são assistidos. Nós não deixamos de assistir eles. Tá? Eles recebem, né? Então, eles são cadastrados, nós temos se eles passam pela Nélia, se eles estão pela casa, a Nélia encaminha eles para nós, e nós temos 2 assistentes sociais que são voluntárias no ranchinho. Então, ali eles são recebidos, é feita a ficha socioeconômica deles, é avaliada a situação deles, e inscrito eles de acordo com, né, se eles se encaixam, digamos assim, no projeto. Tá? Mas ninguém que vai até o ranchinho sai sem levar uma sacola. Independente da situação, ele vai lá para ser inscrito, se ele ficar inscrito ou não, ele sai com uma sacola, uma cesta básica. Né? Nos últimos anos, nós temos recebido muitas pessoas na faixa de 50 a 60 anos que vão em busca de auxílio, né, para se inscrever para receber permanente o alimento, o rancho mensal. Né? São pessoas que estão com dificuldade de se inserir no mercado de trabalho,
não tem assistência nenhuma, e então eles são entrevistados pela assistência social, são feito essa ficha socioeconômica, são encaminhados para os órgãos, né, de acordo com a necessidade deles, esclarecidos os direitos deles, e principalmente eles são encaminhados para os projetos que a nossa casa tem de geração de renda. Então, ali eles vão continuar, eles são inscritos de 3 a 6 meses, mas a gente procura encaminhar, mostrar para ele a importância deles conseguirem se inserir no mercado tendo uma profissão, fazendo alguma coisa. Então, e ali nós proporcionamos isso. Então, a maioria deles vai, e já a partir dali, eles, quando começam a obter a renda daquele trabalho, eles eles mesmos vêm nos dizer que eles não precisam mais receber o rancho. Em outros casos, a pessoa não consegue, ou por vários motivos, então eles são novamente reavaliados e continua. Daí a gente continua enquanto eles estão, né, não conseguem se colocar, a gente não deixa eles desamparados. Tá? Atualmente, nós contamos com 93 cadastrados, né, de idosos, que são atendidos, eles são divididos em 2 grupos. As 2 primeiras sextas-feiras do mês, a gente atende eles. Antes de atingir esse número, nós tínhamos 50 e poucos, e foi aumentando, então nós estamos com esse número de cadastrados. E para nós dar um atendimento mais qualificado, dar uma atenção maior para eles, então a gente achou por bem dividir o grupo para que a gente possa fazer isso. Então, isso para eles é muito importante, porque eles mesmos dizem que ali eles são o local onde acolhem eles bem, onde eles são tratados com amor. Então, é muito bonito a gente ver o quanto é importante esse trabalho, esse momento que a gente tem com eles. E se o grupo é muito grande, a gente não consegue dar atenção para todos. Embora nós sendo um grupo considerável de 10, 11 trabalhadores, não é o suficiente para atender todos eles. Então, por isso a gente dividiu. Hoje mesmo, nós fizemos atendimento a eles, hoje que é a segunda sexta-feira do mês que a gente atendeu eles. Tá? No dia do recebimento do ranchinho, eles são recebidos de manhã, a gente começa o trabalho, eles chegam 7h30, eles já estão lá. A casa abre 8h30, mas a gente entra em torno de 8 horas, ele já vai acolhendo eles, acomodando eles. Depois é feito uma página evangélica, transmitido o passe. Depois disso, eles recebem, quem está de aniversário, a gente dá um presentinho, canta parabéns e encaminha eles. Se tem roupas, que geralmente eles pedem roupas, e alguns trabalhadores encaminham específico para eles, roupas, calçados, então eles passam já são encaminhados para eles receberem a roupa e depois vão receber o ranchinho, né, levar a sua cesta que eles que eles vieram buscar, né? Aí, em dezembro, no Natal, a gente sempre faz uma festa de Natal para eles. Então, eles esperam muito por isso. Eles botam a melhor roupa, eles arrumam o cabelo, é muito lindo, é muito lindo. Para eles, assim, é esperado o ano inteiro para chegar aquele momento. Daí a gente organiza, nós temos músicas, nossa farmacêutica vai, faz mágica, cantamos, e também nós liberamos o microfone para eles falarem, para eles, se quiserem cantar, o que eles quiserem. Né? Então, ali eles têm um momento de interagir, aí eles contam as coisas deles, cantam as músicas antigas deles, que eles gostam por demais. Então, é muito lindo tudo isso, é uma coisa muito vibrante. Quem participa, quem, né, já assistiu, vê o quanto é lindo aquele momento ali, que eles esperaram tanto. Em seguida, depois que
eles se apresentam, tudo, né? Eles são, é servido um bolo com refrigerantes, com salgados, e na sequência, eles, quando termina tudo isso, eles recebem um presente de Natal, que geralmente eles escolhem, a gente muda, cada ano a gente muda, mas nós tivemos uma época que ele podia escolher aquilo que ele precisava, até valor tal, tu pode escolher o que tu precisar. Daí, só que chegou um momento que deu muito trabalho e sair buscar para muitas pessoas. Então, agora a gente direcionou, tá? Esse ano, por exemplo, a gente viu que a maioria precisava de carrinhos de compra para levar seus ranchinhos e eles receberam esse ano o carrinho de compras e junto uma cesta de Natal com itens, né, para a ceia de Natal deles. Esse é o atendimento, esse é o trabalho que nós fizemos com os nossos vovôs. Lídia, e de que forma, né? É tudo doações, como isso é feito? Então, logo no início, quando eu comecei a trabalhar, a casa fornecia esses alimentos. E no decorrer do tempo, com as dificuldades da casa, começou a não conseguia montar os ranchinhos. Em um determinado momento, um dia me veio assim, né, como intuição, pede para os alunos, porque tinha tu deve lembrar, todos devem lembrar, não se pedia nada na casa, né? Então, veio assim, bem claro na minha mente, assim, pede para os alunos um item por grupo de turma, sabe? Faz um esquema dessa forma. Aquilo ficou, passei para a diretoria, olha, eu tive essa intuição, né? O que vocês acham? E o pessoal achou perfeito. E isso funciona até hoje. Então, cada grupo da escola, da tarde, da noite, da quinta, da segunda, da terça, tem um item mensal, né? E junto daquilo, as pessoas de fora, eles vêm, eles se contagiam, eles trazem, eles colaboram. Quando falta, assim, que tem itens que são valores altos, né, como leite, café, tem pessoas que eles dizem, olha, Lídia, se faltasse, né, precisar, me liga que a gente vai suprir isso que está faltando. Então, é dessa forma, mas que nós nunca mais tivemos problemas desde que foi implantado esse sistema na nossa casa. É isso. Muito obrigada, Lídia. Sempre, embora conheçamos esse trabalho de longa data, mas quando vocês falam, a gente fica imaginando aquele trabalho, aquela vibração maravilhosa. Então, podemos convidar os nossos amigos e amigas para que façam uma visitinha, né? Pode ser no dia da entrega, que é a primeira e segunda sexta-feira de cada mês. E interessante frisar que lá em 1857, Mercedes, então, ali na ata, diz a última sexta-feira de cada mês. A única coisa que alterou foi a primeira e segunda, porque desde então nunca se deixou de fazer um ato de caridade conforme foi, né? Aquele grupo, quando criou os fundadores da nossa casa, né, tiveram essa preocupação. E é um trabalho muito lindo. Muito obrigada pelo teu trabalho, pela equipe e pela tua participação. Eu que agradeço. Bom, agora nós vamos chamar a nossa assistente social de longa data, nossa parceira, que vejam que os depoimentos da Lídia, da Rosane, como é feito esse trabalho, não é por acaso que nós colocamos assistência social espírita, porque não é só entregar, é todo um trabalho que é envolvido. Então, Nelly, fale-nos um pouco, tá, sobre a assistência, faz um breve histórico sobre a assistência social. E agora ela vai falar também, não é, Nelly, sobre a assistência e promoção social e a sua importância.
Boa noite. É um prazer muito grande poder estar aqui nesse momento, comemorando esses 130 anos da instituição. Fico muito feliz e honrada por este convite. Esse trabalho é maravilhoso, né? A instituição começou com caridade, né? Como era antigamente, assistência social através da caridade, né? Que apenas oferecia, doava, não tinha um vínculo, como hoje se tem com os nossos usuários da assistência social. Então, mas é um trabalho muito lindo desde o início e a casa nunca deixou de fazer. Então, continua fazendo e fazendo muito bem, né? Prestando, honrando aquilo que foi lá no início, que sem caridade, né, não há salvação, né? Fora da caridade não há salvação. Nós temos alguns projetos, oficinas, né, de trabalhos manuais que foram então acrescentadas ao longo do tempo, devido às necessidades, mudanças de legislação, e a casa também, como disse a Lídia, para atender essas pessoas que vêm e não têm um trabalho, buscam uma geração de renda, muitas mães querendo atender seus filhos, ficando em casa num período e podendo trabalhar no outro, arrumar um valor financeiro para poder organizar a família. Então, nós temos o trabalho de geração de renda, né? São oficinas, e assim, já tivemos muitos relatos de que elas conseguem adquirir renda, trabalhar em casa, outras conseguem um trabalho, né? São contratadas. E isso é muito gratificante. Então, em 2006, surgiu o que era, na época, a confecção do novo roupeirinho, que era o corte e costura hoje, né? Então, a oficina de corte e costura. E, com isso, trouxe muitas senhoras e jovens também em busca deste curso. Com isso, nós tínhamos, assim, é o curso que mais tem inscritos, né? E tivemos, assim, geralmente 42 pessoas inscritas. Hoje já diminuiu um pouquinho a procura, a busca depois da pandemia, mas sempre foi uma oficina com bastante procura. O curso de tricô e crochê, a partir de 2008, né, teve seu início, e em 2011 entrou a oficina de bordado na sociedade, e em 2013 os artesanatos diversos. Então, são essas oficinas que vêm ajudando, contribuir com essas pessoas. Aí, assim, a assistência social deixou de ser aquele só doar, e temos a promoção social, nos preocupando com o todo do cidadão, do usuário, da assistência que procura a casa, tentando ajudar, tanto na parte assim, de alimentos, vestuários, as gestantes, né? E também ensinando essas pessoas a ter uma geração de renda, a poder sobreviver por si, melhorar sua autoestima, fazer um acompanhamento mais próximo, né? Criar um vínculo maior com a instituição e com as necessidades, buscando orientar e encaminhar as pessoas através da assistência social, que é um direito do cidadão, que é uma política pública, né, que através dos tempos está sendo transformada e cada vez mais melhorada, e a instituição Allan Kardec vem se adaptando ao longo desses anos de acordo com a legislação, porque a gente é certificado, porque a gente faz um trabalho, prestamos relatórios ao município, ao estado e ao governo federal do nosso trabalho. Não sei se respondi o que tu perguntaste.
Olha, se eu fosse te fazer mais perguntas, nós íamos horas, porque é um trabalho lindo, é um trabalho grande, porque também, né, nessa parte da promoção social, tudo feito por voluntários, não é, Nelly? Sim, tudo trabalho com voluntários. Tudo trabalho com voluntários. As coordenadoras, as oficineiras, as professoras são voluntárias, uma dedicação muito lindo, muito prazeroso. E quando tem alguns dias que não tem, que nem esse período de enchente, todas ficam entrando em contato, perguntando quando é que vamos voltar, estou com saudade. E é assim, é uma acolhida muito bonita para muitas pessoas que muitas vezes ficam sozinhas em casas, pessoas aposentadas, idosos, né? E precisam dessa convivência em grupo. Essa convivência social faz muito bem. Já tiramos muitas pessoas de situações de depressão, né? Foram algumas pessoas encaminhadas por médicos, psiquiatras, para fazer uma atividade, e olha, assim, a melhora e o relato delas é maravilhoso. Nelly, quais são os dias que nós temos as oficinas? Na segunda-feira à tarde, às 14 horas, das 14 às 17, nós temos oficina de corte e costura. Na quinta-feira, nós temos a oficina de bordado. E na sexta-feira, nós temos a oficina de tricô e crochê. Muito bem. Das 14 às 17. Nossos internautas estão convidados para fazer uma visita, para conhecer o nosso trabalho. Obrigada, Nelly, pela tua participação. Estamos chegando nos momentos finais da nossa roda de conversa. Então, agora eu vou pedir que cada participante faça umas palavrinhas, né? Faça suas considerações finais. Vamos começar. Hoje nós vamos começar pelo Daírcio, que foi o primeiro a falar. Daírcio, faça as tuas considerações finais. Então, gratidão por esse momento. E foi em 1894, 13 de julho, que Mercedes e 3 amigos, sem alarde, sem barulho, fixaram na ata de fundação os artigos. Allan Kardec, o nome da instituição, que há 130 anos dedica-se ao povo gaúcho de coração. O lema, fora da caridade, não há salvação, é premissa número 6, desde a sua fundação. Bela por fora e por dentro muito amor, acolhimento, esclarecimento sem esquecer a consolação, que procura vivenciar cada trabalhador, há 130 anos, no esforço pela união. A Mercedes, gratidão, que junto a 3 amigos nos proporcionou uma grande e imensurável luz. Que guardemos bem fundo no coração o que esse grupo nos apontou, nada menos que seguir a Jesus. Gratidão a SEAC, gratidão a todos. Muito obrigada, Daírson. Este poema é de autoria do Daírson. Olha a veia poética do nosso companheiro. Agora vamos ver aqui a Rosane. Faça as tuas considerações finais. Seguindo a linha do Daírson, quero parabenizar a Casa de Kardec pelos seus 130 anos e dizer também que estamos rogando a todos que seguimos o caminho do Cristo, que fora da caridade não há salvação, que possamos seguir atendendo esses irmãozinhos, esses entes queridos que estão vindo, que não sabemos nada deles ainda, e eles também não nos conhecem, que nós possamos acolher essas mãezinhas com muito amor toda segunda-feira, e que todos estão convidados para compartilhar conosco nas terças-feiras essa comunhão de amor que a gente tem naquele roupeiro. Muito obrigada. Lídia. Então, eu gostaria de agradecer
a oportunidade, que sempre é uma alegria poder trabalhar nesse oásis de luz que é a nossa amada Seara. Que nós sejamos sempre os braços de Jesus, como diz Bezerra de Menezes, que acolhe, que ampara, que afague o necessitado. Então, que nunca percamos a oportunidade de poder servir essa seara de amor, a essa casa que me proporcionou tantas coisas boas. Nunca, nem um juro do que eu recebi, o meu trabalho vai pagar aquilo que todos nós recebemos. Muito obrigada pelo convite. A todos, uma ótima noite e muito obrigada mais uma vez. Nelly. Gratidão, em primeiro lugar, pela casa, parabéns, e que se continue esse belíssimo trabalho por mais 130 anos, com as bênçãos de Jesus, com os mentores espirituais que lá em 1897 iniciaram toda esta caminhada e que a gente possa dar continuidade da melhor forma possível, em nome de Jesus. Gratidão. Ione, minha xará. Bom, eu acho que o que a gente viu aqui hoje é muito significativo, porque nós aprendemos na doutrina espírita que o progresso depende do desenvolvimento de duas asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. Tem que estar junto para alçar voo, né? Hoje nós analisamos a asa do amor. Tudo que foi tratado aqui hoje é o amor, né? Então, acho que nós só temos que agradecer por participar dessa família Kardec, né? O benefício que todos nós recebemos e o nosso dever de contribuir para que, junto, possamos desenvolver essas asas. Porque não dá para desenvolver asa nenhuma sozinha, a gente sempre depende dos outros, né? Então, chama muita atenção que todos os depoimentos aqui hoje foram em torno do amor. Muito obrigada. Nós que agradecemos, o que nos deixou profundamente emocionados. Agradecemos a todos e todas pela participação, pelo trabalho maravilhoso que é desenvolvido nessa área, congregando todos os companheiros da nossa querida Casa Allan Kardec. Para encerrar, nós vamos pedir a nossa xará que faça a nossa prece de encerramento. Então, vamos agradecer pela cobertura espiritual que tivemos e ainda estamos sob ela, para que possamos continuar assim, unidos e cada vez mais, semeando essa semente que o Cristo nos deixou, para que se multiplique pelos caminhos essas flores de amor, de conforto, porque é isso que une. O conhecimento é muito importante, conforme nós aprendemos, mas também o Evangelho, um espírito chamado Espírito de Verdade, nos dá uma mensagem que ele nos diz assim: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Que possamos dar cumprimento a esses ensinamentos tão profundos que hão de nos libertar e nos conduzir ao Cristo e ao nosso Pai Celestial. Muito obrigada, que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Nós agradecemos a participação carinhosa de todos aqui que nos assistiram, que vibraram, que enviaram belíssimas mensagens carinhosas, que nos tocaram muito nossos corações. E convidamos a todos para, na próxima terça-feira, nós vamos, então, para a terceira edição da nossa roda de conversa. Aguardamos todos vocês. Abraço afetuoso.